Boa tarde. Segue-se hoje mais um debate com os candidatos às juntas de freguesia do Concelho de Évora. Hoje o debate é com os candidatos à União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras. Comigo tenho Amália Oliveira, do Bloco de Esquerda, Fátima Cabecinha, do Movimento Cuidar de Évora, Ananias Quintano, do PS, José Mendes, da CDU e Joaquim Godinho, da AD. Desde já agradeço a vossa presença, por estarem presentes aqui nos estúdios da Diana FM. Como é habitual, já fizemos o nosso sorteio e em primeiro lugar saiu então a Amália Oliveira, do Bloco de Esquerda, a quem faço já a primeira questão, que é: que balanço é que faz destes últimos 4 anos? Então, boa tarde a todos e a todas, aos presentes e a quem nos escuta. Muito obrigado também à Rádio Diana. É sempre bom estar nestes debates em que debatemos ideias e as propostas para os próximos anos desta autarquia. A percepção que eu, que encabeço esta lista, mas não só, de toda a lista em si, é uma percepção, pelo menos dos últimos 4 anos, embora isto já é uma coisa de continuação, mas são os últimos 4 anos que estamos a avaliar, é de um certo abandono desta freguesia. Quem anda na rua, quem anda no dia-a-dia, quem vive a freguesia no dia-a-dia, e devemos dizer que é uma freguesia muito grande, é a maior freguesia até que muitos concelhos deste distrito de Évora, e que, por exemplo, uma das coisas que nós, à partida, vamos continuar a bater-nos e vamos continuar a exigir é a divisão das freguesias. Estas freguesias não deviam estar juntas, são demasiado grandes, têm demasiados problemas por si só, a anterior freguesia da Malagueira e a anterior freguesia da Horta das Figueiras. E quem vive a freguesia, quem vive na freguesia, tem uma nítida sensação de que a limpeza da freguesia, os arruamentos na freguesia, o bairro da Malagueira, por exemplo, que é o nosso ex-libris e que vem gente de todo o mundo para o visitar, notamos o abandono. E isso é uma das razões que nos leva a participar e a candidatar-nos nestas eleições. Se verificássemos que tudo estava a correr lindamente, não fazia sentido estarmos aqui a apresentar novas propostas. Significava que as propostas anteriores e as propostas dos maiores partidos e até do movimento tinham sido cumpridas. E o que nós vemos é que, mais uma vez, a maior parte das nossas propostas que já vêm de há 12 anos, há algumas propostas que nós temos no nosso programa já vêm de há 12 anos, de há 8 anos, de há 4 anos e mantêm-se. Por isso, significa que a evolução desta freguesia não se nota. E quem vive não nota a evolução, nota até uma certa, é o que eu disse de início, um certo abandono. Para a Fátima Cabecinha, do Movimento Cuidar de Évora, faço-lhe a mesma questão, e se está aqui, como já ouvimos também aqui a opinião da candidata do Bloco de Esquerda, se está de acordo com essa opinião e qual o balanço então que faz destes 4 anos? Bem, primeiro que tudo, agradecer o convite que foi dirigido ao Movimento Cuidar de Évora. É com enorme prazer que estamos aqui hoje para debater e analisar e refletirmos a situação da União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras, e fico muito feliz porque normalmente este tipo de debates são muito direcionados para os candidatos ao município, portanto neste caso à Câmara, e agora estamos a falar numa perspectiva mais micro, a perspectiva daquilo que é as freguesias. E é muito importante para que os ouvintes da rádio, a quem também desejo uma boa tarde, possam efetivamente perceber quais são os programas, quais são as medidas e qual é a visão e as estratégias que cada um de nós tem para o concelho, neste caso para a freguesia. Certamente que há alguns aspectos que confluem, que partilhamos de algumas ideias, certamente. O Movimento Cuidar de Évora, ele já se candidatou nas autárquicas de 2021, onde fomos eleitos, portanto fomos a 4ª força política mais votada, e fomos tendo noção e conhecimento das propostas
que o atual executivo foi apresentando. Algumas certamente foram de encontro àquilo que era a visão do movimento Cuidar de Évora e algumas das propostas que nós inclusive tínhamos no nosso programa nas últimas autárquicas. Posso dar o exemplo da construção do parque infantil do bairro do Moinho, da urbanização das vilas do Alcaide e do bairro da Casinha, e portanto foram coisas que nós defendemos e que efetivamente foram implementadas, mas depois há outras visões e outras estratégias que são completamente diferentes das nossas, e daí nós estarmos a candidatarmos-nos porque pretendemos uma nova visão para a freguesia. Queremos um trabalho muito transparente, com o envolvimento da comunidade, com o envolvimento dos agentes. Queremos uma ação muito participativa das pessoas. Agora, efetivamente, preocupa-nos o estado de degradação a que a União de Freguesias chegou, sobretudo na área da higiene e limpeza, do cuidar, que efetivamente é aquilo que nos liga neste momento à política, porque Évora somos todos e nós queremos uma cidade melhor, neste caso queremos uma freguesia melhor. Uma freguesia mais próxima, mais unida, mais preocupada com as pessoas, e daí a importância de nós envolvermos então toda a comunidade no processo de decisão daquilo que é melhor para a freguesia. Seguindo um bocadinho aquilo que a Amália referiu há pouco, é a intenção do movimento Cuidar de Évora apresentar uma proposta de realização de referendo para efetivamente percebermos o que é que a população entende relativamente à desagregação das freguesias. Se queremos as freguesias juntas ou se queremos as freguesias separadas, porque efetivamente estamos a tratar de duas freguesias muito distintas uma da outra, com questões de identidade muito próprias, e portanto, na minha ótica, nunca fez grande sentido esta agregação, mas achamos que deve ser a população a decidir o que é que acha que é melhor desse ponto de vista. Depois, não nos podemos esquecer que estamos a falar da maior freguesia do Alentejo, não é? Portanto, isto é quase um mundinho. Estamos a falar de cerca de 21.500 habitantes, que é muito, uma área de cerca de 65 km², e portanto tem que ter aqui um cuidado redobrado, com um movimento associativo muito intenso, com muitas empresas, muitos serviços, e portanto temos que dar resposta efetivamente a quem cá vive, a quem cá trabalha, ou também às pessoas que usufruem dos serviços e das entidades e dos organismos que estão sediados na nossa União de Freguesias. Muito bem, passamos para Ananias Quintano, do PS, aliás, atual presidente da Junta, a quem pergunto quais os principais desafios que a Junta enfrenta atualmente, e já ouvimos aqui a questão também das ruas, não é, do lixo. Gostava também de perceber, e também para os ouvintes perceberem, qual a relação que a Junta tem com a Câmara, porque muitas vezes há aqui um problema em perceber a quem é que pertence o quê. Boa tarde aos colegas de debate, à Ana e aos ouvintes da DNFM. Há aqui que separar algumas coisas, portanto, a questão da limpeza, o tipo de questões que umas terão a ver com a Junta, outras não. Em relação à limpeza, a limpeza urbana, como todos sabemos, é da Câmara, é da responsabilidade da Câmara. A Junta, sempre possível, também ajuda. E dizer que a Junta só neste momento é que tem 4 trabalhadores. Teve muito tempo só com 1, porque o outro teve 1 ano e meio de baixa, portanto, mesmo que a Junta queira ajudar, não tenha que ajudar, não foi possível. No entanto, é claro que a limpeza urbana é da Câmara. Nós consideramos que fizemos um trabalho, em termos das competências da Junta, um trabalho muito positivo. Em primeiro lugar, em questões socioculturais,
portanto andámos por aí, ouvimos as associações, algo que tínhamos feito em relação ao parques infantis, em relação a máquinas urbanas que estão por aí na freguesia, foram de facto ouvidas as pessoas, falado com as pessoas daquela zona, e foi consensual que havia necessidade destes instrumentos. E foi isso que fizemos. Em relação a outros tipos de atividades, nós acho que cumprimos aquilo que prometemos. Prometemos juntar as pessoas, e assim o fizemos nos concertos que estamos feitos anualmente, em que juntamos centenas e centenas de pessoas. Também prometemos e fizemos, digamos, a modernização dos serviços da Junta. Houve sempre uma proximidade e uma transparência da Junta em relação aos seus fregueses. Portanto, aqui eu não rejeito a questão de não haver uma proximidade. Há uma proximidade. Nós já apanhámos, quando entramos na Junta, alguns eventos vindos do Executivo anterior, e são eventos que nós continuamos porque entendemos que deviam continuar. Portanto, fizemos outros eventos novos, este caso dos concertos, que não era muito habitual, mas, portanto, aproveitámos também aquilo que vinha de trás. Resumindo, eu poderia dizer aqui muito mais coisas. Temos na nossa página os relatórios trimestrais da Junta, desde 2021, que poderão ser analisados e poderão ser vistos por todos, e lá está aquilo que nós fizemos, e também podem ver aquilo que nós prometemos. Queria apenas dizer em relação à questão da freguesia ser grande ou ser pequena. É claro que a freguesia é grande. Mas também penso que ninguém terá medo de trabalhar com uma freguesia grande com meios. Agora, sem meios, é que nem uma grande nem uma pequena funciona. Esta é a minha opinião nesse sentido. Portanto, para já, é o que se me oferece dizer em relação à Câmara. Nós, desde o princípio, e é uma coisa que eu tenho de dizer, sempre tive uma relação ótima com a Câmara em termos de pessoais, e, portanto, mas costumo dizer que as reuniões que eu mais satisfeito saía eram as reuniões com a Câmara, com o Sr. Diretor, com o Sr. Vice-Presidente, com o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Presidente. Isto porque nada me é dito que não, era tudo que sim. Mas das 19 propostas que esta Junta fez à Câmara, e que tinham da Câmara, que a Junta se ofereceu também para ajudar, nenhuma foi feita. Nós propusemos a certa altura que houvesse uma experiência piloto, pelo menos em 2 bares da freguesia, com alguns meios que a Câmara poderia dar, uma experiência piloto em relação à limpeza. Portanto, foi-nos dito que não. Propusemos também dos 8 parques que a Câmara tem, 8 parques infantis que a Câmara tem da sua responsabilidade, propusemos pelo menos metade, através de contrato de matéria administrativa, passassem para a Junta de Freguesia, e a Junta de Freguesia ia requalificá-los sem qualquer custo para a Câmara. Portanto, não chegámos a assinar esse contrato interadministrativo. Neste momento temos, de facto, projetado mais um parque infantil novo, e temos projetado pelo menos um, que sabemos que não é da Câmara, soubemos há pouco tempo, que era da Associação de Boa de Almeirim, também esse está em agenda a ser requalificado. Portanto, houve aqui, e sem querer estar a falar da Câmara, o fruto se passou. Houve aqui da nossa parte alguma tentativa de aproximação para podermos trabalhar em conjunto. Foi-nos dito sempre que sim, nunca nos foi dito que não. O que é facto é que na prática nada disso foi feito. Portanto, havia respostas, mas nunca nenhum projeto foi para a frente. Não, na prática nós não chegamos a fazer nada coisa. E vê, eu há pouco perguntava-lhe dos desafios, vê como um obstáculo, por exemplo, para a Junta
por exemplo, na parte da limpeza, a Câmara vê algo como um obstáculo? Não digo veja como um obstáculo. A Câmara é capaz é evidente que se as juntas tiverem um protocolo ou alguma coisa com a Câmara no sentido da limpeza, é evidente que a Câmara tem que ceder algumas coisas à junta, seja verbas, seja trabalhadores, seja maquinaria, não sei. Portanto, se calhar foi por aí, não é essa possibilidade, mas também nunca nos foi explicado porquê. Eu peço desculpa interromper, eu penso que aqui a grande falha passa pela falta de transferência de competências para a junta de freguesia, porque neste momento a lei prevê a transferência de competências em várias áreas, nomeadamente na área da higiene e limpeza, e que também pode ser responsabilidade própria da junta de freguesia, mas que lamentavelmente este tipo de transferências não são feitas e deviam efetivamente. Portanto, esta negociação tem que ser muito próxima do município, porque nós estamos muito próximos no território, estamos muito próximos das pessoas e podemos ter um desempenho muito mais produtivo do que propriamente a Câmara. Agora, para isso, tal como disse o Sr. Presidente Ananias, tem que haver a transferência, meios humanos, meios materiais, meios financeiros. Não, eu ia dizer qualquer que assume. Passou mal, mas tinha a ver com de facto, uma das coisas que nós propomos futuramente é que, seja a Câmara que for, as juntas têm que ter mais competências e mais meios. Passamos então para José Mendes, da CDU. José, já se ouviu aqui muitas coisas aqui a serem também faladas. Que balanço é que faz destes últimos 4 anos? Bom, em primeiro lugar agradecer o convite da rádio e valorizar sobretudo este espaço de debate que é importante para quem nos ouve e para nós também, sobretudo, discutirmos aquilo que é o nosso território, não é? E muitas vezes temos visões diferentes e naturalmente são positivas. O que eu queria salientar aqui de um conjunto daquilo que foi os últimos 4 anos do Executivo PS, com o apoio do PSD, não nos esquecemos disso, não é? Porque o PS e o PSD eram as forças que constituíam o Executivo da Junta de Freguesia. O balanço é negativo do ponto de vista daquilo que é, do ponto de vista do seu envolvimento com as populações, da participação popular, do desenvolvimento do movimento associativo, da comunidade educativa, no conjunto de entidades que constituem nas áreas sociais e de outros níveis. Há muito espaço e muito trabalho a desenvolver. Não há dúvida sobre isso. Dá o exemplo do grupo de trabalho da Costa Picard, onde envolvíamos as comunidades locais na discussão dos problemas, na perspectiva de candidaturas a programas de qualificação dos espaços. Ou seja, tudo isso deixou de existir. Podemos falar de muito mais coisas. A Horta da Nora, um projeto na Malagueira com o movimento da comunidade, que hoje está abandonada, o projeto Ervilha, de abastecimento das cantinas escolares com produtos hortícolas e frutícolas. Ou seja, há um conjunto de muitas coisas que deixaram de acontecer com este executivo. Em relação à questão que também foi colocada, sobretudo vou responder e sobretudo colocar aquilo que é a minha perspectiva. Em relação à recuperação das freguesias, é uma coisa que a CDU já defende há muito tempo. E é interessante observar, ao longo desse tempo, alterações de posição, quer do PS, quer do PSD, relativamente a esta matéria. Eu pertenço ao Executivo que apanhou, ou seja, que herdou este território, este território gigante e ao logo desde o primeiro momento tentamos colocar a questão em cima da mesa. PS era a favor da reposição das freguesias. No segundo mandato o PSD era também a favor da reposição das freguesias e no último mandato, com alterações legislativas que permitiam nós colocarmos a discussão, esse processo, foi chumbado pelo PS e o PSD, que inviabilizou hoje pudéssemos estar a discutir a freguesia da Malagueira e a freguesia de Horta das Figueiras, com prejuízo enorme para o território, para as questões que estão em cima da mesa que dificultam a gestão
e a ligação com as comunidades que comprometem naturalmente o trabalho que é o da Junta, quer depois das próprias instituições. Relativamente à questão das transferências de competências, lembramos que as juntas de freguesia têm competências transferidas e podemos falar sobre elas. Podemos falar sobre aquilo que é a manutenção do mobiliário urbano. Se circularmos pelo território da freguesia, creio que podem-me assinalar e podem indicar qual é o banco de jardim que está em condições. Qual é a papeleira que é mantida com regularidade? Qual é a manutenção do espaço escolar que é mantido com a regularidade que é devida? Espaço escolar e espaço envolvente. Ou seja, há um conjunto de questões que a Junta não consegue dar resposta. Claro que é difícil dar resposta a isso. No tempo em que nós lá tivemos, colaborámos com a Câmara Municipal no sentido de na limpeza de higiene urbana. Comprámos e adquirimos até um equipamento de higiene urbana, né, para facilitar limpezas, higienização de espaços, que não tem sido utilizado. Em relação ao pessoal, é importante recordar que, naturalmente, o professor Ananias colocou a questão de durante um tempo tiveram só um assento operacional. Mas recordo que os concursos da Junta tiveram tempo e tempo sem resolução. E até houve agora um que até foi anulado. Ou seja, essas dificuldades do ponto de vista administrativo de gestão da Junta, para nós, é incompatível com aquilo que a realidade coloca, que é respostas, envolvimento e capacidade de iniciativa de soluções. Naturalmente não fazemos sozinhos, fazemos com a comunidade, com as pessoas, com os agentes que fazem parte desse território. Não é? E isso, neste último mandato, não se colocou. Não se colocou. Foi uma visão muito administrativa, com dificuldades, que o professor Inês pode falar, não é? Do ponto de vista do envolvimento também da própria equipa, daquilo que é o envolvimento da estrutura, da gestão do pessoal, ou seja, tudo isto coloca dificuldades, não pode ser só meramente administrativa, temos que ter perspectiva daquilo que é o desenvolvimento dos bairros e aquilo que nós queremos para a cidade. Naturalmente, terá que passar naturalmente por um envolvimento daquilo que é a Câmara na gestão do território. Não é? E naturalmente que nós estamos disponíveis também, não é? para dialogar com a Câmara no sentido de criar soluções para os problemas que foram identificados. Agora, Joaquim Godinho, agora pelo sorteio ficou aqui em último nesta primeira fase do nosso debate. Joaquim Godinho, da AD, faço-lhe a mesma questão. Como é que tem visto esta gestão dos últimos 4 anos a esta freguesia? Ora, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite e felicitar a Rádio Diana por esta iniciativa. Penso que é muito importante para todo este processo democrático que estamos agora a passar. Cumprimentar a Ana, os meus colegas e painel, e um cumprimento especial, se me permitem, aqui ao professor Ananias, que é o atual presidente da União de Freguesias. Já nos conhecemos há muitos anos, trabalhámos juntos em vários contextos e penso que é uma honra neste momento estar aqui a partilhar não só com ele, mas com todos este desígnio que penso todos temos de fazer o melhor pela freguesia e pelos fregueses. E cumprimento também o público que nos ouve. Queria começar, antes de responder à pergunta da Ana, em relação à questão da desagregação das freguesias, não irei entrar por aí. Em certa medida, concordo com os dois aspectos que foram referidos. Por um lado, de facto, estamos a falar de um território enorme, em termos de área, em termos de população, até em termos do ponto de vista da atividade económica, das características diversas dos vários bairros. Portanto, é um aspecto que deve ser considerado neste processo. Mas, em contrapartida, também concordo com o professor Ananias quando se diz que, efetivamente, é a realidade que temos, é o território que temos, e, portanto, temos é que, de facto, ter meios e condições para o poder gerir da melhor forma. Em relação à questão também que José levantou há bocado, efetivamente, o PSD integra o Executivo neste mandato. Pronto, temos uma pessoa que, de facto, integra o Executivo, fazemos com total disponibilidade, fizemos durante estes 4 anos, obviamente que sendo uma presença minoritária no Executivo, obviamente cumprimos o nosso papel, que é efetivamente viabilizar e apoiar aquilo que são as decisões, mas portanto não temos efetivamente uma participação ativa neste processo.
Em relação digamos, à radiografia que fazemos destes 4 anos, efetivamente, já foi dito anteriormente, eu diria que a freguesia é um bocadinho o reflexo do estado da cidade, suja, abandonada, um espaço público desqualificado, espaços verdes descuidados, abandonados, pouco cuidados, e esse é um ponto que eu diria que é uma evidência tão óbvia que quase que nem vale a pena estar aqui a repeti-lo. Mas depois também temos esse abandono, verifica-se, por exemplo, na zona industrial. Temos uma zona industrial que ela própria está praticamente ao abandono. Eu há bocado referia, temos um trânsito caótico em certas zonas da cidade, com tendência eventualmente para se agravar. Temos obras mal executadas, obras por terminar. Temos também ao nível das condições habitacionais, temos alguns bairros com condições muito decentes. Em particular, já se falou também do caso do bairro da Malagueira, um bairro histórico projetado por Cisa Vieira, e desde há muitos anos que os seus habitantes lidam com problemas de falta de manutenção, problemas ao nível sobretudo das condutas, infiltrações, portanto são problemas que se arrastam há muitos anos, portanto que importa resolver, em parte também com a intervenção das próprias cooperativas. E finalmente um aspecto que queria também aqui referir, a questão da segurança ou da insegurança. Pronto, um aspecto, isso não foi referido atualmente, mas esse, eu diria que até foi dos contactos que temos feitos com a população nos vários bairros, é aquilo que, para além da limpeza, obviamente, que é mais referido. A percepção que existe uma falta de segurança na via pública, nas casas, espaços comerciais, furtos em habitações, assaltos a viaturas, e o problema de iluminação pública que existe, que é deficiente em muitas zonas e, portanto, que promove, portanto, essa sensação ou evidência de insegurança. E estes diria que são aquilo que são os problemas que nós entendemos que são mais visíveis na freguesia, não só na freguesia, mas no caso em concreto na freguesia. Em contrapartida, eu acho que importa também aqui realçar destes últimos 4 anos que efetivamente a Junta tem feito um trabalho na promoção, no apoio à cultura, dar continuidade a algumas das atividades que já vinham atrás do Executivo anterior, na área social, na área desportiva, sobretudo no apoio às associações e outras instituições, nomeadamente de caráter social, consultando aquilo que são os relatórios dos últimos anos, o apoio às associações e entidades em geral, ao associativismo, quase que duplicou, passou de 35 mil euros em 2021 e neste momento ainda não estamos no final do ano e já ultrapassa os 50 mil euros. E, portanto, desse ponto de vista, penso que houve um trabalho positivo nesta aproximação aos fregueses, da freguesia, e aquilo que nós pretendemos, de facto, é dar continuidade a esse trabalho e, sobretudo, ainda reforçar esse apoio nestas várias áreas e, em contrapartida, contribuir para que, de facto, aquilo que está mal consigamos melhorar. Efetivamente, a responsabilidade, como também já foi dito, não é obviamente exclusiva ou não será até maioritariamente da freguesia, será efetivamente da Câmara Municipal. Há esta questão da dificuldade de diálogo que existe e que é evidente e é conhecida e reconhecida. Eu próprio, pronto, por diversas razões, em diversas vezes participei em várias reuniões de Câmara enquanto vereadora e constatei isso efetivamente nessas reuniões. Não é a dificuldade de falar com a Câmara, é a dificuldade em que a Câmara responda àquilo que nós pedimos. E, portanto, a Câmara ouve, o Executivo ouve, mas depois na prática não põe em prática aquilo que são as propostas que são feitas, e isso eu penso que é algo que tem que mudar. Eu não digo que exista alguma inércia da parte da Câmara, da freguesia, alguma passividade ou até algum conformismo com a situação ao fim destes 4 anos, mas isso é algo que tem que mudar. E terá que mudar em parte, não sei se vamos voltar a esse tema, pronto, teria muito aqui a dizer em relação à questão da transferência de competências, mas passará em certa medida também por aí. Passamos então para a segunda ronda, voltamos a Amália Oliveira do Bloco de Esquerda, a quem pergunto que medidas é que apresenta no seu programa. Então, uma das primeiras medidas que nós queremos é a transparência. Há pouco o senhor professor Nanias falava-nos que no site da Junta, por exemplo, tem todos os documentos. Eu estive a verificar os documentos e, por exemplo, as atas das reuniões da Assembleias de Freguesia não existem desde maio de 2023. Freguesia? Assembleia de Freguesia. Assembleia de Freguesia, sim, não existe desde 2020, de maio a 2020. Então já foi colocada nas últimas assembleias. Sim, não existem, por isso, pronto.
Mas a transparência não são só as atas das reuniões. A transparência é trazer também, conseguir trazer os munícipes, os fregueses neste caso, à participação. E uma das primeiras propostas que nós queremos é realmente ouvir as pessoas. E ouvir as pessoas passa por descentralizar as reuniões, informar as pessoas daquilo que se passa e informar de uma maneira ativa. Não é esperar que as pessoas venham procurar a informação no nosso site, é realmente informá-las. Eu já há muitos anos que falo nisto e não é uma coisa que tenho inventado. Atenção, isto não é uma invenção minha, é uma coisa que se faz noutras freguesias, noutras zonas do país, que é, há uma carta que todos os meses todos nós recebemos, que é a carta da água. Todos os meses toda a gente recebe uma carta de água em todas as casas. É um sítio muito simples para enfiar um papelinho, para informar sobre reuniões de juntas, reuniões de câmara, propostas que se fazem e que precisamos da opinião das pessoas. Descentralizar as reuniões, por exemplo, levá-las a várias regiões da freguesia. Queremos criar o orçamento participativo, atribuir todos os anos uma parte do orçamento da junta e que sejam apresentados propostas por parte dos munícipes para serem para utilizar esse orçamento. Promover também a reunião entre as várias associações. Não serve só a junta falar com cada uma das associações e atribuir orçamentos ou atribuir ajudas a cada uma das associações, mas sim reuni-las e ver o que é que todas juntas podemos contribuir de maneira a melhorar o funcionamento de todas, de cada uma delas, mas sem trabalharem por si só. Trabalhando em conjunto, chegamos a mais gente, chegamos a mais locais e temos mais trabalho. Há outra coisa que queremos criar e que há uma proposta já muito antiga, já vem há tantos anos, que é o Centro Interpretativo do bairro da Malagueira. Já há pouco falei nisso, é um dos ex-libris desta cidade. À Malagueira, todos os anos, todos os meses, deslocam-se pessoas de todo o mundo para ver este bairro. Um centro interpretativo. Um cuidar desta cidade, deste bairro que nos traz turistas, que não vêm simplesmente visitar o centro histórico, vêm visitar uma das freguesias da periferia. Pôr esta freguesia como uma ecofreguesia, ou seja, há várias, por exemplo, a não utilização de herbicidas é uma proposta. A utilização de tornar algumas das zonas verdes como zonas que não precisam de ser tratadas, mas para isso requeremos a informação das pessoas, explicar às pessoas que aquilo não está abandonado, mas são sítios para a flora e a fauna desta zona poder viver. Tudo isso são propostas que nós temos. Para já, acho que para já não quero monopolizar e acho que tem mais tarde. Já agora só queria referir aqui uma coisa que eu vi em relação à segurança. Eu já vivo há muitos anos na freguesia da Malagueira e Horta das Figueiras, atravesso muitas vezes a pé, durante muitos anos não tive carro e tive que usar os meios de transporte. Isso é outra das coisas, que a junta de freguesia, o executivo, tem de lutar por melhores horários. Falamos em trânsito caótico, é verdade. Quem vive num lado da cidade e tem que o atravessar para vir trabalhar, por exemplo, para a zona industrial, sabe de muitas vezes percursos que demoram 5 minutos, 10 minutos no máximo, passam a demorar em determinadas horas 20, 25 minutos. Isso só se transforma com melhores transportes públicos, melhores horários, melhores circuitos, e esse tem que ser também um papel da junta, a pensar nesses circuitos, perceber quais são os circuitos que as pessoas estão a fazer e lutar por eles pela Câmara. Ok, a Câmara não está a responder como nós queremos, ou como o Executivo quer, tem que pressionar, tem que pedir reuniões todas as semanas se for preciso.
tem que tentar, de alguma maneira, que estas coisas avancem, porque não podemos escudar-nos durante 4 anos no trabalho, dizer, ok, não conseguimos fazer porque a Câmara não participou, porque temos que envolver as populações, dizer às populações, a Câmara não está a participar, nem que tenhamos que ir todos, em peso, ir às reuniões da Câmara e exigir. Ora, se nós vamos, por exemplo, à Assembleia Municipal, está lá o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, e não ouvemos falar das questões em relação ao que se passa na Assembleia, na Junta, ou essas perguntas são pouco feitas, essas questões têm que ser centrais. É esse o papel de um Presidente da Junta de Freguesia nas Assembleias Municipais. Fátima Cabecinha, do Movimento Cuidar de Évora, que medidas então apresenta? Bem, o Movimento Cuidar de Évora, à semelhança das propostas relativamente ao município e em todas as outras freguesias nos quais nos vamos candidatar, são 4 medidas para 4 anos. Nós temos um programa muito concreto e muito objetivo, é um programa execuível e, portanto, não vale a pena demagogias, dizemos que vamos fazer isto, aquilo ou outro, quando depois isso não é efetivamente execuível. Portanto, as nossas propostas são muito claras. Uma primeira área que nós designamos de cuidar de perto o cidadão, nós pretendemos apresentar uma candidatura para a implementação de uma loja do cidadão, porque entendemos que é fundamental implementar-se uma estrutura desta natureza na freguesia, no sentido de termos e prestarmos um serviço mais célere e mais personalizado de um conjunto de serviços de atendimento ao cidadão, focado muito nas questões da inclusão, da acessibilidade, da comodidade, e numa forma de otimização do tempo despendido pelo cidadão. Simultaneamente, é nossa pretensão efetuar alteração ao horário de funcionamento da Junta de Freguesia, de forma a que ele responda às necessidades dos cidadãos, porque nós não podemos ter uma Junta de Freguesia a encerrar às 3 da tarde. Porque para quem trabalha no comércio é muito complicado e, portanto, essa é uma das nossas propostas, que não será assim tão complicado do ponto de vista da sua execução. Depois, pretendemos ainda nesta área voltar a criar as comissões sociais de freguesia, que já há alguns anos que estão completamente inoperacionais. Portanto, vamos tentar revitalizar as comissões sociais de freguesia com vista à articulação das várias respostas locais de acordo com as necessidades da própria comunidade, muito embora este trabalho já seja feito ao nível da rede social com o Conselho Local de Ação Social, mas aqui estamos a falar no nosso microterritório da freguesia, com os agentes, com as entidades, os organismos, as empresas da nossa freguesia. Pretendemos também criar bolsas de estudo para os jovens que residem na freguesia, tendo noção que só de primeiro ciclo temos perto de 800 alunos. Portanto, vamos ter que fazer aqui uma triagem grande e perceber, portanto, isto são dados ainda do último ano letivo, do atual ano letivo ainda não disponho desse tipo de números, mas é a nossa pretensão, portanto, iniciar a criação da atribuição das bolsas de estudo. A nossa segunda medida, cuidar de perto o espaço público, vai um bocadinho de encontro àquilo que já foi falado aqui, que passa pela questão da higiene urbana, que passará a ser prioritária. Nós pretendemos criar um projeto piloto numa freguesia para tentarmos perceber se efetivamente funciona e, se funcionar, tentar replicar depois para os outros bairros. Tendo sempre a preocupação não só da varredura, mas a própria lavagem de todo do espaço público, a questão da limpeza, dos despejos das papeleiras, portanto todas essas áreas que implicam a área da higiene e limpeza.
Propomos também implementar alguns pontos de recolha de monos em determinados bairros, porque sentimos que é uma grande necessidade para evitar que as pessoas coloquem, portanto, os monos junto aos contentores do lixo. Portanto, estamos disponíveis para articular diretamente com a Câmara e assumir que nós criaremos os espaços e a recolha obrigatoriamente terá que ser feita pelo município, porque é a sua competência e é da sua responsabilidade. Tal como também já foi falado relativamente à mobilidade, temos que melhorar a rede de transportes públicos, adaptando quer circuitos, quer horários às necessidades daquilo que são os nossos fregueses, que muitas das vezes não estão minimamente adaptados nem sequer ao horário das escolas, quanto mais do cidadão comum. Depois a questão do ordenamento da circulação e do estacionamento automóvel em alguns bairros, que houve alterações recentemente que foram excessivamente negativas para quem vive. Portanto, não se pode fazer alterações sem ouvir quem vive nos locais e tentar perceber efetivamente quais são as alterações que devem ser feitas. Depois, cuidar do património e viver a freguesia, que passa pela manutenção, a conservação do mobiliário urbano no espaço público e enfatizarmos aqui também a questão que também já foi aqui falado, que é a requalificação da zona envolvente à ribeira da Torregela e à Horta da Nora. Nesta área ainda pretendemos a implementação de um parque infantil no bairro da Malagueira, que está completamente desfalcado nesta área, e o programa de apoio ao associativismo, em que pretendemos efetivamente trabalhar diretamente com todos os agentes integrados no território, devolvendo então o sentimento de pertença a este território. Dar um exemplo das brincas de carnaval que são promovidas pelo Rancho Flor do Alentejo. Portanto, todas estas tradições têm que ser apoiadas, têm que ser olhadas de uma outra forma para que estas tradições não se percam e que identificam uma identidade específica neste território. Revitalizando também as festas de bairro, que houve muitas que já se terminaram, as do bairro de Almeirim ainda se mantêm, mas há outras festas que entretanto terminaram e, portanto, pretendemos com os agentes locais voltar a dinamizar todo o espaço público. E, por fim, a nossa quarta medida, cuidar do próximo, pretendemos criar uma bolsa de voluntariado no território da freguesia, ligada à área dos idosos, ligada à área do apoio escolar, da saúde e do bem-estar animal, da própria manutenção do jardim do vizinho, por exemplo, e permitir aqui abrir áreas criativas também àquilo que venham a ser os voluntários. Portanto, não será um projeto de voluntariado fechado, vamos abrir a propostas que os candidatos à Bolsa de Voluntariado pretendam integrar. Depois, já referi há pouco a questão do referendo para percebermos efetivamente o interesse ou não da desagregação das freguesias. Ananias Quintano, do PS, já ouvimos aqui muitas medidas, muitas delas, pergunto eu, estão também no seu programa, estiveram ao longo destes 4 anos? Claro, até porque penso que todos queremos o melhor para a freguesia e, evidentemente, se queremos o melhor, nós colocaremos no nosso programa também aquilo que pensamos de melhor. Por vezes, fazendo uns de uma maneira, outros de outra, ou a forma como chegar ao fazer pode ser diferente. Agora, há aqui coisas que são perfeitamente iguais. E há outro tipo de coisas, há outro trabalho não visível que se vai fazendo, como quem já esteve nas juntas sabe, e que não sai cá para fora porque não está devidamente ainda cimentado. Por exemplo, a questão do centímetro protetivo da Malagueira. Eu tive há 1 ano e tal, 1 ano e meio, um pouco mais ou menos, com o arquiteto Cisa Vieira, em que fui ao Porto, em que isto foi falado, em que ficou o Sr. Arquiteto de enviar para cá um projeto para o centímetro protetivo e também para que se conseguisse romper aquele muro que está nos taleiros, portanto, fazendo a abertura. A ligação.
Portanto, tivemos aí. Em relação às condutas, desde a primeira hora, e quando um dia, passado pouco tempo de tomar posse, ou na seguir, aliás, não nesta altura, fui a uma casa da Malagueira, estava um sol brilhante e que chovia lá dentro, portanto, começámos a partir daí sempre a insistir com as condutas. As condutas da Malagueira, segundo sei, já houve um concurso, ganho com o arquiteto Nuno Lopes, que é facto é que está tudo parado e nada me é dito. Em relação à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal, as intervenções são públicas, estou lá, e pode ver as vezes que falei num lago, na ribeira, enfim, como disse agora, nas condutas, tudo isso, que é sistematicamente, isso vem à baila, como dizia o meu pai. Em relação a outro tipo de coisas, cabines, pusemos várias cabines de autocarro, em sítios que fomos auscultando e vendo que havia de facto público para elas. Em relação ao trânsito, de facto, há coisas que as pessoas devem ser ouvidas, não é? E portanto, quando as pessoas são ouvidas e dizem o que querem e as coisas depois são feitas ao contrário, aí não é a junta que tem culpa, não é? E sabemos do que estamos a falar. Participação dos fregueses, nós temos tentado juntar o máximo todos os fregueses. Não vamos só nós às associações, mas tentamos juntá-lo, como já fizemos várias vezes. Além das associações, nos jogos de cartas, que não perdemos, como não perdemos a malha, que vem atrás, e achamos que com o Covid aquilo remoçou um pouco, mas depois, a pouco e pouco, parece que vai voltar. Mais coisas que poderia dizer, sim, bancos velhos, há de facto vários bancos em termos, quer na Malagueira, quer no Moinho, naquela zona relevada, há bancos que não têm condições e que irão ser mudados. Em relação ao trator também, que falou, é uma coisa que me está atravessada, nós temos um trator que tem variadíssimas componentes para fazer várias coisas, só que a pessoa que tinha formação para fazer isso, a maluco, que era a Elizabeth. Portanto, mais nenhum dos outros quis ter essa formação. Neste momento temos 2 pessoas com carta, um que entrou agora, portanto há pouco tempo, e vamos ver se vai fazer a formação e se pega no trator. Em relação aos concursos, o concurso do Paixonés demorou o tempo que tinha que demorar, que aquilo não demora imenso tempo. Em relação ao concurso para assistente técnica, houve de facto um erro no concurso, houve reclamações e a solução que o júri, que eu não faço parte, mas que o júri deu para isso foi, de facto, anular o concurso. O concurso foi anulado, já sendo enviado à República há dias, e vai haver um concurso recomeçado. É uma questão legal que me ultrapassa e que foi decidido pelo júri. Em relação a outra coisa que me está atravessada, de facto, é a Quinta da Nora. É um espaço enorme que nós temos já várias vezes mandámos limpar, mas quando lá chegámos já não havia bem a Quinta da Nora, as pessoas já não se entendiam. Ainda tentámos juntar o Sr. Varela, o Sr. de que, aquele pessoal que fazia parte da Associação Cultural, mas o que é feito é que ainda que durou ali um mês ou 2, depois começou a haver desentendimentos e nunca mais se pegou naquilo. Entretanto, contactámos o curso de agropecuária da universidade, ainda lá foram ver se havia possibilidades de fazer ali alguma coisa. Portanto, neste momento é uma coisa que nós, o está atravessada, teve que arranjar uma solução. Vamos ver qual. E aí também pedir ajuda para isso, se lá ficar. Portanto, em relação àquilo que nós propomos, é muito simples, propomos aquilo que quase todos propõem, é a melhoria das condições. Portanto, queremos aprofundar algumas questões que não conseguimos neste momento. Queremos continuar a debater com a Câmara, que seja ela qual for, portanto, as possibilidades de entreajuda e até a passagem de competências sobre algumas
audições. Queremos construir também mais um parque infantil e pelo menos requalificar mais 4. A decisão do parque infantil está aqui entre duas, não temos ainda uma decisão correta para a sua localização. Poderá ser na Malagueira, também está a crescer o cabeço do Arraial e ninguém liga ao cabeço do Arraial, inclusive até à entrada e aquilo tudo, ninguém liga aquilo, portanto é uma questão ainda a ver e que estará à vista por mim, estará à vista depois os outros elementos que ficarmos. Depois continuaremos com a questão dos conceitos, acho que dinamizamos bem a freguesia neste aspecto, continuando a promover os jogos tradicionais, cartas, malhas e outros. Celebrar também, não esquecer que a Malagueira faz 50 anos exatamente em 2027, onde faz a capital da cultura, e acho que isso é uma marca para a Malagueira. É claro que não seria a Junta sozinha, teria com quem estivesse também na Câmara e até com a Comissão de Évora 27. Não esquecer a Comissão de Moradores, não? Comissão de Moradores. Qualidades que existem. E outras. Portanto, é claro que isto é uma coisa que não tem sentido nenhum, é que tem que se ouvir, portanto eu tento. Agora, é claro que outra prioridade sempre grande é a Ribeira da Torgela. Está uma miséria, vai ter problemas, porque a água que era tratada nas piscinas e que vinha para a Ribeira, neste momento é tratada nas piscinas e fica as piscinas. Portanto, é mais um golpe para a Ribeira. Na última Assembleia Municipal, que foi no passado sexta-feira, perguntei ao Sr. Presidente da Câmara se estava previsto algum desvio da água do aqueduto da Água Prata para a Ribeira de Torgel. Foi-me dito que não. Portanto, a coisa vai ser um pouco dura. A Ribeira... Ananias, para terminar, que já passamos da nossa hora, mas como eu costumo dizer, os fregueses merecem, e por isso eu tenho estado aqui a... Há aqui mais uns pontos negros que nós já pedimos ao anterior executivo, espero que o próximo nos ouça, que é as condutas até o triângulo na Malagueira. Na Malagueira. Portanto, há várias coisas. Fazer uma ponte na Ribeira, junto ao complexo desportivo, já que é muita gente, aquilo é uma coisa assim, mas as pessoas continuam a passar por ali. E é importante porque faz ali a ligação Temos já o estudo disso, já temos a ponte, já pedimos ao Ministério do Ambiente que nos autorize e aguardamos. Portanto, é aquilo mais ou menos que nós temos, mais coisa, menos coisa. Agora já percebi, todos queremos o mesmo e que se calhar o melhor é trabalhar em conjunto. Ora, muito bem, José Mendes da CDU, então que medidas apresenta no seu programa? E eu eu tenho estado a deixar apresentarem as medidas, até porque estes debates não são bem debates, mas sim também para apresentarem aos fregueses o que têm para ajudar. José, a pedir então que dissesse as medidas, mas assim de uma forma mais sintética. Mais sintética, vou tentar ser mais sintético, mas eu apontaria algumas delas, não é? Sem salientar que de facto só com uma maioria reforçada da CDU na Câmara e na Junta é que nós vamos conseguir fazer reforçar a capacidade humana, de meios, de equipamentos, porque sem ela, né, se continuarmos novamente com o boicote, com o obstáculo a essa concretização, dificilmente conseguimos construir projetos e desenvolvimento dos nossos projetos. E relativamente àquilo que nós propomos, equipamentos de lazer, de recreio, valorizando o brincar e o jogo, né, nos bairros da freguesia, relembrar que o executivo anterior requalificou muitos dos parques infantis que existiam nos bairros, não é? Ou seja, este executivo atual apenas colocou 2 em execução com a colaboração da Câmara Municipal, sem ela também isso não iria acontecer. Isso é bom. Todos os outros que nós requalificámos, Bairro de Almeirim, Vista Alegre, Horta das Figueiras, enfim, a Urbanização do Moinho, ou seja, todos os anteriores que existiam no território foram qualificados, porque também é bem importante termos memória
é interessado é que encontrarmos também a cidade, ou seja, e a ideia é nós continuarmos a valorizar o jogo e brincar e a prática desportiva nos espaços públicos, que é importante. Na educação, valorizar a biblioteca da Horta das Figueiras, o circuito com a biblioteca pública e com a rede escolar das bibliotecas, isso não tem acontecido. A promoção do livro de leitura, na área da cultura, exigir que Évora, capital europeia da cultura de 27, tenha uma centralidade no bairro da Malagueira e que o Vagar se alargue para os bairros da cidade em articulação com os agentes culturais da cidade, não é? E com a participação, porque a Malagueira é um projeto de cidade. Não é? Faz 50 anos, mas é um projeto de cidade, de crescimento e desenvolvimento do território. Na área do ambiente, valorizar o ambiente e o património ambiental que existe na freguesia, potenciando esse património ambiental desde a Ribeira, falando da Ribeira de Turgela, um corredor verde desde do parque industrial até o Alto São Bento, passando pela Lagoa do Moinho, pela Serra do Carmo, pela Malagueira, enfim, é preciso valorizar e, sobretudo, a ligação da comunidade e dos bairros a essa ribeira que é preciso ir preservando e valorizar. Todos nós concordamos, mas não é só a Câmara nem a Junta que é a entidade responsável também ou seja, tem que existir um esforço coletivo para resolver esse problema. Para além da diminuição da Horta da Nora, do projeto Ervilha, do abastecimento dos produtos hortícolas, das ecoescolas, no movimento associativo. Importa lembrar dois projetos que arrancaram na nossa freguesia, não é? O Canto das Janeiras acontecia na freguesia da Malagueira, à volta da fogueira, e que foi potenciado e alargado ao resto da cidade com esse envolvimento do movimento associativo. Quer dizer, o Canto das Janeiras, diz os Vozes de Abril, começaram com o envolvimento dos grupos corais, das associações, perspectivando, obviamente, esse olhar coletivo. As bandas à rua, já, né? As bandas à rua, não é? Ou seja, tudo isso é importante nós valorizarmos isso. Não é? O espaço público, obviamente que temos que valorizá-lo, não é? Isso tem que ser articulação com a Câmara Municipal, pequenos projetos, ou seja, pensando na Malagueira, pequenos projetos que estão para requalificar, pequenas zonas inacabadas, tentar as ligações entre os bairros e freguesia, pensando na ligação entre, por exemplo, da Ribeira de Turgela, de Vila Lusitano com o bairro da Maladeira, ou seja, essas ligações pedonais, cicláveis que já existem, ou seja, hoje a freguesia tem uma ligação com o Parque Industrial, com o bairro Lamarinho, que não existia anteriormente, ou seja, potenciar essas ligações. E obviamente, higiene e limpeza, ou seja, temos que estabilizar equipas, não é? E isso precisamos de reforçar a nossa capacidade, não é? E contratação pessoal. Ou seja, para isso precisamos, obviamente, né, contratar mais pessoas, quer na Câmara, quer na Junta de Freguesia. E para isso não há dúvidas, não é privatizar e colocar no exterior os serviços que vamos resolver os problemas da freguesia. Obrigada pelo poder de síntese, Joaquim Goligno, da AD. Para terminarmos então, peço-lhe o mesmo, que fale das suas medidas, mas que tenha aí, que puxe aí pelo seu poder de síntese. Isto fica para o fim, tem esse problema. Mas pronto, eu, em parte, para já algumas das medidas, algumas das propostas que nós temos também já foram referidas, vou só reforçá-las, mas eu começava por referir que, efetivamente, esta União de Freguesias tem mais de 60 associações e instituições de cariz social, tem cerca de 30 creches, jardins de infância, escolas primárias, secundárias, estabelecimentos de ensino, tem dezenas de empresas, praticamente toda a atividade económica, ou grande parte da atividade económica da cidade está concentrada nesta freguesia. E aquilo que nós propomos é que toda esta comunidade civil, educativa, associativa, empresarial, social, desportiva, cultural, que seja envolvida neste processo de dinamizar e de dar vida à freguesia, mobilizar todos estes agentes para a vida da freguesia. Queremos, já o referi anteriormente, reforçar o apoio a todas as associações, coletividades, reforçar os protocolos que existem, as parcerias com entidades públicas, mas também com entidades privadas e com as empresas. Portanto, eu penso que as empresas, e por exemplo, eu contactei com vários empresários da zona industrial que se queixavam do estado da zona industrial, mas o que é que as empresas fazem também por isso? Eu limpo o passeio à frente da minha casa. Há quem não o faça porque entende que isso é a responsabilidade da Câmara, da freguesia, e portanto alguém terá que fazer, por isso é que paga os impostos. E, portanto, o mesmo tipo de atitude pode existir com as empresas e, portanto, nós temos também promover esta responsabilidade cívica e civil de todos estes intervenientes. As nossas propostas assentam em 3 pilares: participação comunitária, educação para a cidadania e valorização das associações culturais, recreativas e desportivas. Queremos, sobretudo, promover a colaboração de todos.
e, como já referi, todas estas entidades identificar boas práticas também que já existem noutras freguesias, trazê-las para a nossa freguesia, e temos como principais valores, já foi referido, e isso, digamos, faz parte da própria essência da freguesia, a questão da proximidade, a questão da escuta, de ouvir, mas uma escuta ativa. Portanto, nós temos que, não é só ouvir, é ouvir e reagir em função daquilo que ouvimos. Ter uma escuta ativa, sermos proativos e sermos rigorosos e eficazes na gestão. E um aspecto que pensamos que é fundamental e que é recente, relativamente recente, é a questão de podermos apostar em candidaturas a fundos comunitários. Desde 2022 que as freguesias são elegíveis para fundos comunitários. Obviamente uma freguesia não tem capacidade para ter a sua comparticipação nacional, mas pode promover parcerias, em primeiro lugar com a própria Câmara Municipal, mas também com outras entidades públicas e privadas, associações, por exemplo. Muitas associações que nós visitarmos queixam-se da falta de meios, da falta de condições. Eu ouvi de algumas associações que a junta de freguesia apoia. Não é fácil desaparecer. Mas se as associações puderem dar o seu contributo, não precisa de ser um contributo financeiro, mas pode ser um contributo do ponto de vista do trabalho e do envolvimento nessas candidaturas, valorizando-a. Portanto, nós podemos aqui ter uma oportunidade de ter muitos fundos comunitários, a Portugal, aproveitar o 2030, aproveitar uma série de fundos temáticos. E essa, digamos que é o ponto principal das nossas propostas. Depois, obviamente já foi referido, vou só passar rapidamente a questão da valorização do espaço público, promover a mobilidade, o desporto e o lazer. Temos que exigir que a gestão dos espaços verdes, a limpeza, passe, ou pelo menos parcialmente, para a responsabilidade da Junta de Freguesia em estreita articulação com o município. Obviamente que há determinados tipos de atividades, por exemplo, a questão da recolha dos monos e dos espaços para a recolha de monos que também defendemos, e já é uma prática comum em muitas cidades para toda a Europa, ter espaços destinados a essa recolha de monos. Em Évora só 4 freguesias rurais é que aceitaram. Pronto, mas Foram por causa das freguesias. temos que insistir. Por causa de todas as freguesias. Sim, mas temos que insistir para que isso aconteça, porque de facto aquilo que nós vemos hoje em dia é uma realidade absurda, efetivamente. Pronto, responsabilizam-se os cidadãos por isso, é verdade, porque quem lá põe esses mundos são os cidadãos, em alguns casos serão empresas, construtoras, mas temos que garantir que de facto haja espaços apropriados para tentarmos separar aquilo que é de facto uma evidência que acontece hoje em dia. E a sensibilização. E sensibilizar, a questão da educação para a cidadania, então todas estas ações são fundamentais, começando nas escolas, e envolver as escolas é fundamental, começar desde as crianças. Muitas vezes nós sabemos que são as crianças que depois passam mensagem para os pais, né? E se um filho apontar o dedo ao pai e chamar a atenção dele estar a pôr um sofá ao lado do contentor, porque ouviu na escola que isso não se deve fazer, se calhar o pai vai buscar o sofá e voltar a pô-lo em casa. Portanto, isso para nós é fundamental. Depois a questão da mobilidade que também está relacionada, em relação à questão do espaço público, eu penso que estamos todos de acordo, pronto, ainda bem que assim é, porque quem quer que seja que venha a liderar o Executivo terá certamente essa preocupação. Até se podiam fazer um programa conjunto. Sim, podíamos juntar o que há de bom. Exatamente. Pronto, mas eu referi aqui a questão da mobilidade. A Câmara apresentou há mais de um ano um plano de mobilidade sustentável que resultou de um trabalho que foi feito entre 2020 e 2022 por uma série de especialistas que envolveram cidadãos, foram escutados, empresas, entidades. Eu vi esse plano, o plano efetivamente está bem feito, mas na prática esse plano não está implementado. E aquilo que nós propomos enquanto junta é tirar esse plano da gaveta, se é que ele está na gaveta, e pô-lo em prática. Em articulação, obviamente, com a Câmara e com as restantes juntas urbanas, porque não nos podemos esquecer que toda esta questão de mobilidade não se esgota nesta freguesia. E já foi referida a questão de promover o modo pedonal, para terminar mesmo. Sim. Pronto, eu só dizer que também propomos que a Junta possa ser uma ecofreguesia, também propomos a criação de um espaço cidadão na zona da Horta das Figueiras, porque é uma zona, obviamente temos outros bairros também com uma grande densidade populacional, mas a Horta das Figueiras, nós temos essa evidência até por contactar com algumas empresas, nomeadamente com os bancos, que é uma zona onde há muitas pessoas que precisam deste tipo de serviço e, portanto, criar esse espaço cidadão não só facilita o acesso a esses serviços, como também traz para a Junta algum financiamento e apoio do próprio Governo Central para podermos prestar esses serviços. Chega para o pessoal. Não sei se chega depois para contratar alguém. Não, mas a questão é que esse espaço cidadão inicia cidadão, os recursos humanos já lá, mas esses espaços estão automatizados, estão informatizados e, portanto, a máquina não precisa de muitos recursos humanos para poderem ser eficazes e operacionais. Com fome. E, finalmente, para terminar, a questão da cultura. Tinha aqui mais uma série de coisas, mas vou ficar pela cultura. Queremos uma freguesia com uma vida cultural própria, identidade forte.
Queremos promover eventos que cruzem as tradições populares, obviamente mantendo tudo o que vem de trás, mas dar também uma expressão contemporânea, envolver os grupos locais, artistas regionais, criando projetos intergeracionais. Portanto, aquilo que nós entendemos é que, de facto, tem que haver. Temos zonas muito envelhecidas, temos muitos jovens noutras zonas, é preciso fazer esta ligação dos jovens com as populações mais idosas e envolvê-los em residências artísticas, em workshops, em atividades que possam ser transversais a todas estas faixas etárias. Queremos efetivamente promover aqui uma verdadeira democracia cultural. E mesmo só para terminar, eu acho que a questão dos trabalhadores da Junta, já aqui foi falado, pronto, isso de facto, eu penso que é uma dificuldade que a Junta tem, nomeadamente, e aqui sim, não por ser muito extensa, mas por ter 2 edifícios. E o facto de ter 2 edifícios implica que esses trabalhadores da Junta têm que se distribuir entre os 2 edifícios. Temos que criar condições para que isso seja uma oportunidade e não um problema, capacitando e valorizando os trabalhadores e criando, de facto, uma força de trabalho estável, competente que já é, mas que, de facto, possa ser muito mais eficaz naquilo que é o trabalho que faz atualmente. Eu queria dizer que o facto de ser 2 edifícios complica, de certo modo, o trabalho. Mas esquecendo de uma coisa, de um espaço que me esqueci, que é a Mata São Sebastião. A Mata São Sebastião, de facto, devido ao abandono, acho que se deverá ali, enfim, tratar aquilo. Já agora, se me permite só, eu esqueci a questão da mobilidade. Este corredor verde também já foi falado, também está inscrito no PUE. Existe um corredor verde, praticamente, há falta apenas 2 troços para que tenhamos um corredor verde a toda a volta da cidade. Algum trabalho foi bem feito. Algum trabalho foi bem feito. E esse corredor que de certa forma também... Estou a ver que um trabalho conjunto vai resultar... E a questão da Ribeira da Turgela, só para vos dizer, eu já passeei pela Ribeira da Turgela ainda agora recentemente com a professora Maria Ilhéu, que é uma das pessoas mais conceituadas a trabalhar nesta área, neste domínio, e que nos deu uma série de ideias para, de facto, requalificar a questão do abastecimento de água. Há, de facto, o problema das piscinas, mas pode ser resolvido. Vamos mesmo ter que terminar, João. Chegamos assim... Desde o princípio, tem trabalhado connosco também na Ribeira, quer dizer, mas até agora... Chegamos assim ao final de mais um debate, alongámos o nosso tempo, mas eu tenho vindo a dizer em todos os debates, os fregueses merecem, ficaram aqui as medidas dos partidos, que acho que ficou claro para quem vai votar. Mais uma vez, agradeço a vossa disponibilidade por terem estado aqui presente nos estúdios da Diana FM. Hoje ficamos com os candidatos da União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras. Tenha uma boa tarde, até amanhã.